Eu quero conversar hoje com você sobre o seguinte tema. Eu vou pedir ao Braulio para colocá-lo aí, colocar o tema Em Nome de Deus Vale Tudo. E é isso que a gente assiste para todo lado durante todo o curso da história humana. Em nome de Deus vale tudo. E esse vale tudo, em nome de Deus, é algo tão persistente que você vai de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim matou Abel, matou por causa de Deus. Foi porque supostamente Deus teria se agradado mais da oferta de Abel. Na realidade, não era da coisa ofertada, era do espírito da oferta, da entrega, da confiança, daquele culto de Abel. E Caim trouxe, provavelmente, esteticamente, algo até muito bonito. Mas o coração estava desviado para a aparência, como se ele tivesse o poder de seduzir Deus. E Deus não gostou do espírito de Caim tentando seduzi-lo, impressioná-lo, ao invés de simplesmente ser para ele, crer nele, entregar-se a ele. E quando ele entende que a oferta do seu irmão tinha sido agradável a Deus, ele enlouquece. Ele enlouquece em nome de Deus, por causa de Deus, e transfere a raiva de Deus contra o próximo, que é um dos fenômenos que constituem o espírito dos nossos desencontros, das nossas desavenças, das nossas ideologias, dos nossos supremacismos diversos. A distinção pelo suposto ódio ao irmão, e que viaja e atravessa como questão a ideia de que Deus tem que gostar mais de mim do que dos outros. E se Deus, a meu ver, não gostar mais de mim do que dos outros, eu mato os outros, para ficar só eu e quem seja parecido comigo. Esse é o espírito supremo da autoadmiração, que gera sempre perversão, ira, homicídio, transferência do ódio contra Deus para o irmão. Isso viaja, como eu disse, até o final. No Apocalipse está lá. Está lá Caim abençoando a besta. Ou seja, o falso profeta, que é aquele que parece, mas não é, que vive de estéticas, mas não é verdade o que ele expressa, está lá. Como a besta que emerge da terra e que é explicitamente ali o poder religioso, manipulado e usado em nome de Deus, destruindo quem não aceita o dogma da nossa confissão. Isso atravessa toda a experiência humana, em todas as civilizações, por isso em todas elas tem um poder político e tem um poder religioso. Poder político valida o poder religioso abençoa o poder político. É sempre assim, besta e falso profeta se alimentando, e esse espírito daquilo que parece que é, mas não é justamente isso que vem desde a raiz do Gênesis.
Então, em nome de Deus, na experiência humana, tem valido tudo. Em nome de todos os deuses, inclusive em nome do seu Deus, inclusive, eventualmente, coisas praticadas por você, contra o próximo, em nome de Deus, por razões as mais mesquinhas possíveis. Em relação a isso, tem 7 coisas que eu quero afirmar para você. A primeira, quero que você perceba, os piores crimes são expressão de culto a Deus. São os piores. São aqueles que oferecem sacrifício de gente ou imolação de pessoas, mesmo que as chamemos de pagãs e de falsificadoras, mas, em nome de Deus, se as mata. Em nome de Deus. Os piores crimes sempre foram aqueles praticados em nome de Deus. E quanto mais em nome de um Deus que traga alguma semelhança com o Deus revelado em Cristo Jesus, se tiver alguma mancha da bondade dele, o engano cresce nas mentiras besuntadas de verdade. Segunda coisa, guarde no coração, o sobrenatural valida tudo. Tudo. O sobrenatural, os poderes, as magias, as impressões, os milagres, as sugestões, as hipnoses coletivas, as possibilidades de marionetamento de mentes fracas, que sejam induzidas ou pelo sobrenatural mesmo, ou só pela falsificação dele, ou ainda apenas por poderes psíquicos de alguém sobre mentes impressionáveis. O sobrenatural valida tudo. Por isso, em nome de Deus, vale tudo. Se houver alguma coisa que você chame de sobrenatural, você não quer saber e não confere nada com significado nenhum do que seja semelhante a Jesus, para a gente começar com pessoas que tenham muita consciência. Mas se não for esse o caso, você não leva para checar isso nem em relação às melhores condutas éticas humanas na Terra, não. Se tiver uma manifestação de sobrenatural, vale tudo. Vale tudo. E também, em nome do sobrenatural, se pode muito e se pode quase tudo sobre as outras pessoas. Porque todo mundo teme alguma manifestação de feitiço, de encanto, de bruxaria, de maldição. Nós temos equipamentos de filme de ficção, já temos. Mas a alma humana, do ponto de vista do discernimento espiritual, da segurança mental, ainda está nas cavernas e nas sombras do medo e do pânico. Se tiver um sobrenatural, no entanto, ou algo, ou a exploração, ou o anúncio, ou a impressão, que vai acabar se realizando por uma questão também estatística. Também estatística. Não precisa combater o coronavírus se você tomar o número de pessoas que acabam
mesmo que sequeladas, sobrevivendo, aí você diz, então, já que a proporção é essa, deixa morrer à vontade. Como se 1, 2, 3% da população de um país ou do mundo não significassem nada. Ou 0, qualquer coisa de gente não signifique nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o sobrenatural vier e disser, assim diz o Senhor, eis que eu enviei essa maldição, a maioria das pessoas abandona a consciência, o bom senso, a sabedoria, a ciência, a bondade, tudo, e segue a maldade induzida em nome de Deus. Em terceiro lugar, guarde, anote, escreva. Os atos validados carregam a semente do orgulho. Esses atos praticados em nome de Deus e que sejam eventualmente validados pelo sobrenatural, ou pela força paranormal e psíquica, ou pela impressão, ou que tenham gerado qualquer forma de choque, seja da manifestação sobrenatural genuína, ou seja, através de qualquer outra coisa que impressione os impressionáveis, os atos validados carregam já no coração do profeta, do praticador, do líder, do que fala em nome do Senhor, do que tem esse lugar de fala em nome de Deus. Profecia é um lugar de fala em nome de Deus. E o milagre é a comprovação da genuinidade do seu lugar de fala em nome de Deus. Se o que você diz, por pior que seja o que você diga, se cumprir, você será cultuado. E se você for cultuado, nem os anjos, quando cultuados, resistem ao culto. Não resistem nem mesmo ao reflexo de suas próprias belezas. E, do ponto de vista ontológico, a gente tem que dizer que eles se apaixonam loucamente por eles mesmos e se tornam diabos, porque o diabo é o psicopata absoluto, é o homicida absoluto, é o ser absolutamente inafetivo. E é a isso que o orgulho e a autoadmiração conduzem e realizam em nós. Quarta coisa que eu quero que você guarde no coração, preste atenção. Um coração em estado de autoadmiração está pronto para o desvio. Você entendeu? Um coração que entrou nesse estado de chupação de si mesmo, de lambeção, de relação fálica com o próprio ego, de eroticidade egótica, que é o cara que pratica sexo oral em si mesmo porque diz que ninguém é mais gostoso do que ele. E é assim que muita gente vai ficando por dentro. E quando isso começa a crescer na gente, por qualquer que seja a razão, eu quero que você saiba, então, que um coração em estado de autoadmiração está pronto para qualquer forma de desvio. Ele vai largar o caminho que ele tinha se comprometido a seguir. Algo vai desviá-lo radicalmente do significado da vida dele, dela, de qualquer um. A quinta coisa que eu quero que você guarde, se possível, anote,
anote, por favor, é que as dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais. Ou seja, entre gente, por exemplo, crente ou religiosa, ou da mesma igreja, ou congregação, de qualquer natureza, mas eu falo melhor do grupo evangélico porque eu nasci, cresci, toda a minha identidade e a maior parte dos meus amores e amizades estão dentro da comunidade evangélica. E eu conheço muito bem as dinâmicas da carnalidade e como elas se tornam indiscerníveis entre os iguais, entre os pastores, entre os padres, sacerdotes, entre os profetas, entre os professores, entre os acadêmicos. Tem sempre uma troca de carnalidade, uma dinâmica. Tem uma disputa subjacente. Tem uma inveja pronta para eclodir. Tem um orgulho pronto para ceder. E tem uma comunhão com o poder de envenenar. Tem uma comunhão com o poder de envenenar. A sexta coisa que eu quero que você guarde está aí. As impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. Repita isso comigo. As impressões psíquicas que alguém causa em você e que você absorve pelo medo, porque você é impressionável, amedrontado, amedrontada, as impressões psíquicas realizam o medo projetado e introjetado como profecia. Alguém projeta e você introjeta como profecia. E isso tem o poder psíquico, espiritual, de realizar o projetado que é introjetado pelo medo. Realiza tudo. Em nome de Deus. Mata-se muito em nome de Deus. Tem muita gente que enlouqueceu em nome de Deus. Tem gente que está internada em hospícios em nome de Deus. Tem gente que está na esquina vendendo, sabe lá o quê, entre os pelos pubianos da frente e os de trás. Filhas de pastor, de pastoras, de famílias de cristãos, porque internalizaram que eles são verdadeiros diabos, demônios, e se entregam ao pior da existência e vivem para cumprir as piores profecias. Quem me dera todo mundo nessas circunstâncias estivesse me ouvindo. E, em último lugar, eu quero que você guarde e saiba que todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. Gera desculpa. O cara não consegue. Ele vai virando, com o tempo, um sociopata. Ele não sente exatamente o que outra pessoa normal sente se fizer algum mal a uma coletividade, a uma sociedade, a um grupo. E, claro, que esse indivíduo que é um sociopata é também um psicopata. Ele não tem
impressões de simpatia, de empatia, de solidariedade. Não dói nele nada que doa em qualquer outro ser. Nada dói nele. A interpretação dele do mundo não inclui o próximo. Todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. Tem muito psicopata e muita sociopatia sendo praticada como liderança espiritual de grupos, de congregações, de igrejas, de religiões. Muito. Porque essas pessoas vão criando desculpas religiosas. E aí elas começam, depois de um tempo, a cultuar aquilo que elas mesmas ajudaram a destruir, para diminuir a sua culpa real pelo mal praticado, pelo engano ao qual induziram muitos no erro. De modo que eu estou velho de saber que todo engano praticado em nome de Deus gera desculpa religiosa. O cara acaba desenvolvendo alguma forma de teologia, de ética e, posteriormente, de admiração venerada pelo indivíduo que ele invejou, que ele fez coisa errada, que ele ajudou a destruir, a acabar, a enganar. A coisa que mais existe na história é culto posterior à morte de pessoas que fizemos mal, como Jesus mesmo disse que era. Quando falou aos fariseus, vocês matam os profetas e depois a próxima geração ergue bustos aos profetas e vocês mesmos aplaudem a obra dos filhos, que são apenas a projeção da culpa religiosa em razão do pecado que vocês cometeram contra o próximo e que precisa ser processado como alguma forma de honra. Porque o inconsciente coletivo não suporta o peso de viver com as injustiças que carregam que existem como sombras do passado, de geração em geração, de modo que alguém para e diz, não, alguma injustiça foi feita, tem que fazer algum pedido de desculpas 200 anos depois, 100 anos depois, ou 30 anos depois, ou seja lá quanto seja depois. Porque todo engano praticado em nome de Deus gera alguma forma de desculpa religiosa e ética logo depois.